Agora, 2h em ponto. Boa tarde, meu povo. Estamos começando mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E o nosso tema de hoje é recém-casados. Como estamos no mês de maio, e no mês de maio se comemora o mês das noivas, mas uma noiva, ela não casa sozinha. Ela precisa de um noivo ou de uma outra noiva, enfim. Precisamos de mais de uma pessoa, de duas. Então hoje, como o nosso programa é Cabeça de Homem, eu quis falar sobre recém-casados e uma visão dos meninos acerca desse tema. E para isso eu tenho aqui dois convidados, Cal Mascarenhas, que é palestrante, é escritor, especialista em comportamento humano e que já esteve com a gente aqui algumas vezes e para minha alegria pode estar aqui hoje aceitando o nosso convite para fazer mais um Cabeça de Homem. Dá um alô para todo mundo aí, Cal. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui de novo. Maiaravilha! Gente! Uau, muito bacana nesse papo aqui que sempre traz reflexões importantes. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que nós não temos a verdade, sabe, Maiara? A gente não tem a verdade. A gente pode se tornar um buscador, mas nunca vai chegar a ela. Então é bom o debate, é bom conversar. E sobre amor, eu acredito que, nossa, nunca vai faltar tema dentro desse maior tema, né? Para poder conversar. Então, amor, relacionamento, estamos aqui para conversar. Bom, e o meu outro convidado, Leonardo Coelho, é advogado, é amante de esportes de rua e casado com Jaqueline Pinheiro. Dá um alô para todo mundo aí, Léo, e obrigada por ter vindo. Boa tarde, Maiara, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, já que eu estive falando sobre o noivo no programa que era destinado a esse tema. E agora ser convidado para falar sobre o recém-casado é exatamente a perpetuação dessa experiência. E mais ainda, é um prazer estar aqui ao lado de Cal, que é para mim uma referência, à medida que eu assisti diversas palestras dele, acompanhei por muitas vezes as falas de Cal sobre a PNL, a programação neurolinguística. Então assim, eu tenho certeza que a gente vai ter um programa excelente, porque de fato é um tema maravilhoso e falar aqui com Maiara e com Cal sobre isso, melhor ainda. Pois é, pessoal, só para deixar claro, ano passado, no mês de maio também, eu fiz um tema chamado Noivo. E Leonardo ia casar em janeiro desse ano. Então eu resolvi chamar Leonardo para poder participar do programa, porque ele era um novo completamente atuante. E ia junto com a noiva dele ver tudo do casamento, todos os detalhes. Então, como ele é uma pessoa fora da curva, eu quis trazer aqui um homem para poder falar sobre o que é ser noivo, como é que ele via esse papel. E agora ele casou em janeiro. Lógico, eu ia fazer esse tema recém-casados. Por que não trazê-lo novamente? E que bom que ele aceitou o nosso convite. Quero dar para vocês os nossos canais de comunicação, quem quiser interagir com a gente, quero saber de vocês. Meninos, nessa fase de recém-casados, é tudo um mar de rosas? E outra pergunta que eu quero fazer para todos vocês. O que é que você descobriu de mania do seu parceiro ou parceira logo após o casamento? Coisas desconhecidas? Ha. Nossos canais de comunicação são o 71-3505-5000, é o telefone aqui do estúdio, 71-3505-5000. Tem o nosso zap também, que é o 71-98155-3258, 98155-3258. Além disso, a gente pode se comunicar pelo metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook, o Cabeça de Homem 1. Cal, eu vou começar com você. Eu vou te dizer como surgiu a ideia de fazer esse tema. Outro dia eu estava numa agência de publicidade e todo lugar que eu vou, eu aproveito a oportunidade para poder conversar com as pessoas, né? Entrevistado, saio entrevistando todo mundo. E eu tava conversando com uma recepcionista do programa, e aí ela olhou pra minha cara e fez: poxa, Maiara, vou te dar uma sugestão de tema. Fala sobre recém-casados. E eu perguntei por quê. Ela: poxa, eu me casei há pouco tempo e eu não sabia, meu marido é cheio de mania, cheio de coisas que eu só fui descobrir agora. Ele não gosta de forrar a cama, ele larga a roupa em qualquer lugar da casa. E eu falei isso com ele, sempre foi assim. Nunca foi diferente, não. Minha mãe sempre aceitou que fosse assim, eu sempre me comportei dessa forma e vai continuar igual. E aí a gente percebe o quê? Que hoje as pessoas, a gente tem vários tipos de relacionamentos. Tanto a gente tem um relacionamento tradicional, em que as pessoas namoram, noivam e casam, como a gente tem aqueles relacionamentos que as pessoas mal namoram, mal se conhecem e vão morar junto ou casam rápido. Não deu nem tempo de ter experiências ou de passar por situações com o outro para saber como o outro se comporta. Fala com a gente aí, nessa parte da vida do recém-casamento, quais são os principais problemas? O casamento muitas vezes foi definido como loteria, não sei se vocês já ouviram isso. Casamento é loteria. E
é muito interessante que parece um prêmio mesmo. Você casa com um e leva 10 para casa, 20 para casa, 30 para casa, porque você casa com um, mas vai descobrindo durante o relacionamento que este um tem muitas subpersonalidades, que é algo que a gente considera dentro do estudo da PNL, que é assim, são pedacinhos que compõem, e são infinitos, são múltiplos, que compõem a nossa psique, aquilo que nós somos de verdade. Então, na convivência, em circunstâncias específicas, vão se mostrando formas de ser, comportamentos diferenciados, atitudes, posturas, inclusive muitos valores que não são vistos durante os primeiros tempos. Na convivência, quando a gente diz assim, estamos comendo sal junto, né? Quer dizer, estamos precisando maturar o tempero do nós, que antes a gente só está conhecendo o tempero do eu, e aí alguns aspectos vão se mostrando. Bom, uma das coisas que eu acho importantes nesse momento é você começar a desvestir esse outro das projeções que você jogou. Porque este outro não é aquilo que você achava que ele era. Esse outro não é apenas esse conjunto de projeções que você jogou sobre esta pessoa. E que, na verdade, às vezes acaba sendo muito cansativo quando o outro começa a dizer, eu tenho que satisfazer as expectativas desta pessoa que casou comigo, eu tenho que ser o príncipe, o parceiro ou a parceira ideal desta pessoa. Bom, a gente só é o que é, né? A gente só é aquilo que pode ser. Portanto, eu acredito que dentro dessa visão, precisamos olhar o outro como ele é e com todas essas facetas diferentes que vão se mostrar. É amar o outro como um legítimo outro e não como a projeção que eu joguei sobre ele. Uau, muita coisa. Leonardo, vamos lá. Quais são os ônus e os bônus do recém-casamento? Nessa fase são tudo flores? Bom, primeiro de tudo, é muito interessante que se aborde sob essa perspectiva de quais são os ônus e quais são os bônus, porque efetivamente em tudo, absolutamente tudo, a gente tem o lado positivo e o lado negativo. Partindo para o casamento, o mais interessante, que eu digo assim, o que é que eu vislumbro como bônus, é mais o fato de você agora ter a sua individualidade plenamente respeitada, caso você saiba se impor, à medida que você não tem mais uma relação de devotamento, de subserviência, o que acontece muito na casa dos seus pais. Então, na minha casa, eu sou o dono, na minha casa, eu sou a autoridade, e a pessoa que está ali com você, ela é, paralelamente, tão, abre aspas, poderosa quanto. Mas você já não sofre mais um absolutismo, você está dentro de um panorama mais participativo. Então, como bônus, a gente colhe toda essa existência entre iguais. A pessoa que está com você é igual a você, ela tem os mesmos direitos, ela tem os mesmos deveres, ela tem que ter, ou deve ter, pelo menos o mesmo comprometimento. Seja com cuidado com a casa, seja com cuidado, eventualmente, com filhos que já tenham. Com tudo, com absolutamente tudo, você entra num patamar de igualdade. O ônus, me perdoe, o ônus é justamente o sentido inverso. Você agora tem que fazer as coisas. Então, você deixa de ser filho, você deixa de ser o beneficiado e passa a ser autor de tudo. Eu tô aqui com a mão cheirando tempero, eu tava cozinhando hoje. Então, a gente passa a sofrer esse tipo de obrigação. O quê? Olha lá você, viu, Dante, com o que você fala aqui pelo vidro. Mas, Mayara, eu tava falando com o Léo antes da gente entrar aqui sobre os 3 amores importantes pra você casar. Que coisa estranha, né? 3 amores pra gente casar. Pois olha só, olha lá você... o que você fala, viu? Você cuidar, pode ser apedrejado quando sair daqui. Então, se você quer ter um relacionamento feliz, um relacionamento impulsionador de crescimento, tenha 3 amores. O que é isso? O primeiro amor é amar a si mesmo, autoestima, o autorrespeito, a capacidade de ter autoconfiança, a capacidade, por exemplo, de observar que você é um ser humano que tem sonhos, que tem desejos. É muito difícil você permanecer numa relação por muito tempo e esse relacionamento ser sustentável se você não observa que você tem sonhos diferentes do seu par.
que você tem amigos que não fazem parte das amizades do seu par, que você tem uma vida como indivíduo. E muita gente tem medo da individualidade ou do individualismo como se ele fosse obrigatoriamente um combatedor do altruísmo. Não, o individualismo nesse sentido é a sua capacidade de perceber que você é um indivíduo. Então ame quem você é, e este é o primeiro amor precioso para você ter uma relação adequada, construtiva com o seu par. O segundo amor é amar o outro. E amar o outro envolve a ideia de não amar projeções que você lançou sobre o outro. Você ama um legítimo outro, uma pessoa que é diferente de você, uma pessoa que tem planos, que tem sonhos, que tem uma vida diferente da sua e que não está aqui para satisfazer tudo que você quer. Ele é um legítimo outro, ela é uma legítima outra. E o terceiro amor precioso é amar a relação. Amar a maneira como vocês estabeleceram a relação. Como é que vocês construíram essa relação? Essa relação, a forma como ela se estabelece, o jeito dela é algo que você gosta. Portanto, eu acredito que esses 3 amores são preciosos, importantes para seres humanos estarem juntos. Então eu vou pegar esse seu gancho, Cal, e vou pontuar uma coisa que eu sempre falo aqui no programa e que, como a gente tem um foco educativo, eu acho importante a gente continuar repetindo, tá? As pessoas, elas não costumam estabelecer as bases da relação. As pessoas, os casais, a gente não tem uma educação emocional voltada para a vida, e as pessoas não costumam combinar antes qual é o nosso planejamento, nosso plano de vida juntos. O que é que eu gosto e o que é que eu não gosto? Como é você nesse aspecto com relação a esses assuntos e como não é você? O que é que você negocia e o que é que você não negocia? E a gente tende a partir do pressuposto que é óbvio que é assim. É óbvio que isso não precisa ser falado. É óbvio que isso não precisa ser perguntado, porque é claro que a resposta é essa. Né? Pois é. Então o que a gente costuma ver depois é que quando o outro não age segundo nós agimos ou pensamos em alguma situação que para nós nos parece óbvia, começam a surgir os problemas, que foi uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa e que Léo tocou no ponto e que eu vou deixar para ele poder falar sobre as expectativas. As pessoas entram numa relação muitas vezes com a expectativa de que é o outro que vai me fazer feliz. E se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com ninguém. Mas além disso, eu não posso partir do pressuposto de que o outro pensa assim, o assado, e não ter nenhum tempo de vivência em que me permite ter situações diversas para realmente perceber e observar esse outro e saber como lidar. Eu tenho um amigo que um belo dia me disse a seguinte frase: as pessoas nos informam o tempo todo quem elas são. Observe. Mas na fase do apaixonamento a gente sabe que isso é diferente. Não é possível, nem vá lá, Léo. Na verdade, eu norteio esse pensamento, mas em 2 grandezas. A primeira grandeza é de que a grande chave para frustração é você criar expectativa. Então, à medida que você, pelo menos, se auto-observa a ponto de não esperar do outro o que você está projetando no outro, efetivamente você vai se frustrar muito menos. Porque, como o Cal já bem pontuou, a primeira fase para você ter um amor interessante, um amor condizente com a sua vontade, com o seu desejo, é você se auto-amar, é você se auto-cuidar, é você se auto-conhecer. E chegando nessa linha do auto-conhecer, a segunda grandeza que eu imagino que seja bem razoável é você saber o que de fato é inegociável para você. Eu, antes de começar a me relacionar com o Jaque, eu tive outros relacionamentos e cheguei à conclusão de que para mim a única coisa que não poderia de jeito nenhum existir no meu relacionamento era a perda da minha paz. Eu priorizo muito estar em paz. Eu gosto de chegar em casa e se eu não tô muito a fim de diálogo, vou pro meu quarto, fico sossegado, e eu percebi que ela efetivamente soube, pelo menos até esse momento da nossa relação, soube respeitar isso. Ela não me chateia, ela não me provoca instabilidades, ela respeita meu momento quando eu tô a fim de tranquilidade. Então, como ela soube reconhecer naturalmente, sem precisar do diálogo, que a paz para mim era algo inegociável, ela resolveu que para ela também seria um ponto interessante no relacionamento. Não sei se isso veio já dela ou se ela absorveu a partir do início da relação comigo, mas a gente tem esse ponto em específico muito bem delineado. Só uma pergunta: ter paz não significa ausência de diálogo em coisas que vocês discordem, significa? De jeito nenhum. Na verdade, o diálogo, ele, em qualquer relação, se são 2 ou mais, tem que existir diálogo. Quando eu falo em ter paz, é você não ter grandes erupções emocionais, digamos assim. Tem momentos que efetivamente você vai brigar, que você vai
se desentender, mas isso pode ser resolvido de forma assertiva, de forma equilibrada, e não necessariamente atirando a primeira pedra, julgando, apontando. Então, quando você está entre pessoas que se amam, se reconhecem e se conhecem, existe esse viés do respeito. Você trouxe várias questões aí, Léo, que aí eu quero chamar a Cal pra gente poder trabalhar isso. A questão 1 é que tem momentos em que realmente a gente vai estourar, tá? Então eu acho que quero pegar o ponto, Cal, de esperar a poeira baixar, mas de não deixar de conversar, porque quando tem um autor que eu gosto muito, que é Dr. Paulo Gaudêncio, que ele é psiquiatra e terapeuta, e que ele tem um livrinho de 100 páginas que eu adoro, e que ele disse assim: não existe passado em emoção. O que é que significa isso? Que toda emoção que ela não foi trabalhada, ela sempre volta. Por isso que às vezes os homens ficam, poxa, não sei como é que minha mulher tá lembrando com tanto ímpeto e com tanta força um negócio que aconteceu há 14 anos, ela sempre joga isso na minha cara. Pô, isso aqui aconteceu outro dia, agora ela volta com isso de novo. Meninos, resolvam. Em algum momento converse e resolva, esgote tudo. E se sua mulher chegar em algum momento e falar, mas daquela vez você fala, isso aí a gente já conversou, vamos passar pro outro. É aquela história de sentimento ilhado, morto e amordaçado. Volta a incomodar. Quer dizer, você pensa que ele já tá morto, mas tá só contido, aprisionado lá, amordaçado. Mas tem horas que ele vem. Mas isso tem muito a ver com comunicação, que é uma das bases do meu trabalho, né? Sim. Coaching e comunicação. E dentro da PNL a gente estuda muito isso. Eu gosto de usar uma metáfora. Vocês que estão aí escutando, o pessoal de casa, o pessoal do carro, o pessoal do trabalho, seja lá onde você estiver, você provavelmente sabe o que é carne de primeira e carne de segunda, né? Vocês sabem, né? Dá pra identificar. Cabeça de homem. Dá pra identificar. Então, carne de primeira tá lá uma picanha, uma maminha, né? Alcatra. Carne de segunda, chupa-molho, o que mais? Quem é bom de carne de segunda? Músculo, pescoço. Enfim, carne de segunda. Existem momentos emocionais de primeira e existem momentos emocionais de segunda. O grande lance é que quando as pessoas querem conversar, e você falou sobre o diálogo, eu acho que é fundamental, quando as pessoas estão querendo conversar sobre assuntos delicados, normalmente elas esperam os momentos emocionais de segunda. Poxa. Os momentos emocionais pescoço, né, músculo, chupa-molho. Então, na hora que já estão enfurecidos, onde a emoção da irascibilidade, você já está sem conseguir sustentar, cheio de raiva, cheio de medos, e aí entrou na discussão, vamos colocar agora todos os pontos que foram acumulados. Momentos emocionais de segunda para conversar sobre assuntos importantíssimos, assuntos de primeira. Aí, quando você está muito bem com o outro, quando você está no momento filé mignon, no momento alcatra, é a hora de conversar. Que seria um momento bom para conversar sobre esses assuntos delicados. Aí a gente pensa assim, não, estamos tão bem agora, para que vamos trazer? Para que nós vamos trazer esse assunto? E é péssimo, porque aí esse assunto vai ficar fazendo de conta que tá morto, que tá amordaçado, mas um dia ele aflora, um dia ele chega pisando a canela, e aí as coisas se complicam. Deixa eu fazer um comentário com relação a isso. Paulo Gaudêncio cita isso dizendo o seguinte, que a gente não deve guardar essas emoções, que elas não são trabalhadas, porque chega um momento em que fica tanto ressentimento e a gente joga tanta poeira para debaixo do tapete, que esse acúmulo tá tão grande, que mesmo havendo amor, não existe mais espaço para a relação. A relação não sustenta porque tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem muita dor, tem muita ferida. Então eu acho que é importante a gente realmente resolver essas questões. Isso que Cal falou, a gente tem que esperar chegar um momento bom para conversar. E meninas, os meninos têm mais dificuldades que a gente de lidar com essas questões emocionais. Até pelo tempo, na nossa história aí, culturalmente, os homens sempre foram, como é que eu diria, estimulados a não expressar as suas emoções, estimulados a não falar para não mostrar vulnerabilidade, para não demonstrar fraqueza. Então, naturalmente, é mais difícil para os meninos falar acerca disso. Mas eu acho importante a gente esperar um momento que a gente esteja bem e não vire pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo, não vire para ele assim, eu quero conversar. Ou vamos discutir a relação, não. Sente pra ele, chega assim, amor, naquele dia que aconteceu isso, 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 coloque a questão objetiva, mas tranquila, sem dizer você errou, você tá errado, isso é um absurdo. Coloque assim, você agiu dessa forma,
E isso me machucou, isso me magoou. Eu não gostei, isso atrapalhou nossa relação. Você tá e eu falando me senti de você. desrespeitada. Você tá falando do seu sentimento. Você tá falando a partir do seu lugar e não você fazendo acusações, que é terrível. Exatamente. De qualquer forma, Mayara, as diferenças vibracionais entre homem e mulher, elas afastam um pouco esse momento, e não é nem por ou má vontade da mulher ou indesejo do homem, mas na maioria das vezes a escolha desse momento adequado, ela é muito complicada. Por mais que pareça simples quando a gente fala, a escolha do momento adequado, ela é distante, porque a gente pode estar apresentando uma face de serenidade, tranquilidade, e quando lá dentro o turbilhão tá só esperando o caldo entornar pra gente cair matando, entendeu? Então é bem complicado também. A escolha desse momento, ela requer uma sensibilidade que dificilmente, falando como homem, dificilmente o homem vai ter. E a mulher, pela própria natureza mais emocional, mais vibrativa, se é que existe essa palavra, ela não consegue engolir aquele momento do descarrego. E aí é daí que nasce o conflito mesmo, não tem jeito. Mas assim, doutor Antônio Pedreira, para quem eu quero mandar um beijo, que sempre vem aqui, queridíssimo. Ele é psiquiatra, ele é terapeuta. Pedreira fala assim, existe no corpo, na verdade, para cada emoção que a gente vem, porque as emoções, elas são inatas, elas são instinto. A forma como a gente não controla sentir ou não sentir emoção, tá? A forma como a gente coloca essa emoção para fora, que é o que a gente tem a possibilidade de controlar ou de aprender a administrar. Pronto. Então ele fala que existe um movimento no nosso corpo químico da raiva ou desse ímpeto de 40 segundos. Eu sei que é o difícil, mas a partir do momento que a gente atuar de uma forma educativa, pra gente começar a ter consciência de quando isso vier, a gente tentar administrar, porque a maior parte das vezes, no calor das emoções, a gente se arrepende do que a gente fez depois do que a gente falou. Não que não sejam inverdades, mas a forma como a gente falou magoou o outro, entendeu? E a gente tem várias formas de dizer a mesma coisa. Então eu acho importante a gente pensar nessa questão. Eu tô lendo um livro agora, do Dalai Lama, que, puxa, que homem lúcido. O cara coloca as coisas de uma forma que você percebe, pelo menos pra mim, eu tô tendo uma percepção diferente. E ele trouxe uma definição sobre compaixão que, pra mim, eu acho que serve pra várias coisas na vida. Ele falou assim, quando você pensar em usar compaixão com relação ao outro e até com você, que você fosse dirigir ao outro, sobretudo quando você estivesse se chateado com alguma coisa, pense o seguinte: eu vou agir com o outro de forma não violenta, não agressiva, não prejudicial e de forma a diminuir o sofrimento do outro. Então, na hora que você tá no pau da zorra, que você tá com vontade de dizer alguma coisa, que você vai ver seu ímpeto e você fala assim, não agressivo. Aí você respira. Aí você vai falar, você pensa de novo. Não prejudicial, não agressivo. Minimizar o sentimento do outro. Eu achei uma definição tão linda e tão rica, que abrange tanta coisa, que serve pra mim também. Porque tudo que vai, volta. Então eu acho que nessa questão de desentendimentos iniciais dos casais, existem vários exercícios que têm que ser feitos. E acho que essa negociação do que é bom pra mim ou do que não é bom pra mim, ela tem que ser feita antes. Você fez isso com Jaque, Léo? Isso é feito naturalmente. Ainda há tempo, viu? Na verdade, isso é feito naturalmente. A gente não planeja, não senta pra conversar sobre isso, mas eu até comentei já, eu comento com ela que é bem interessante, que você sabe quando você efetivamente se depara com a sua vítima de casamento, com a pessoa com quem você vai casar. Contra quem você casou. Contra quem você vai casar, porque é tudo bem... Eu não sei, as coisas se manifestam dentro de você de forma diferente, não sei se é químico, não sei se é emocional, não sei se eu apenas estou imaginando, especulando, mas a sensação é diferente dentro daquele mesmo relacionamento. E voltando a isso que você estava falando, Mayara, sobre, até acho que Dr. Paulo Gaudêncio, sobre o escrito dele, eu vinha comentando com o Cal aqui fora, antes da gente entrar no estúdio, que eu nem considero os 40 segundos. Eu acredito que 2 segundos que façam com que você consiga, depois da provocação ou depois do seu pensamento de reação, você conseguir conter sua impulsividade, você acabou de encontrar a chave para sua autoevolução, para seu crescimento. É um grande aprendizado e é um grande esforço que tem que ser repetido muitas vezes para que você consiga consolidar, mas conter a impulsividade é
é muito útil, é bem proveitoso. É um exercício, na E verdade, né? ela Diga, vai se tornando hábito. Então, você constrói o hábito de administrar e até o hábito de escolher. Entre o estímulo e a resposta, existe esse pequeno tempo que é o tempo da escolha. Já que nós estamos tratando de seres humanos são os seres da deliberação. Nós recebemos da vida a obrigatoriedade, digamos assim, de estarmos o tempo todo escolhendo. Eu escolhi se viria para cá ou não. Você escolheu a roupa que você iria vestir. Você escolhe as palavras que vai usar. Você escolheu os convidados que você chamou para cá. Enfim, e cada vez que a gente faz uma escolha, a gente está jogando fora outras milhares, infinitas possibilidades. Portanto, aquele que está se casando hoje, aquela que está se casando hoje, está jogando na lata do lixo outros futuros possíveis. E é muito importante a gente ter consciência que, se fizermos essa escolha, façamos tudo o que pudermos para que ela seja uma escolha feliz. Sim. Porque nós estamos abrindo mão de 1000 outros futuros, de infinitos outros futuros, para poder viver este. Então, joguemos nosso poder de escolha aí. Vamos escolher as melhores palavras, como você falou. Vamos escolher as melhores ações. Vamos escolher valorizar o outro, que eu acho que é alguma coisa que a gente às vezes esquece. Esse amor ao outro, valorizando coisas no outro que são diferentes, mas que não por isso significam que são piores do que as nossas. É valorizar este ser humano que você escolheu. Lembre, você escolheu. Você não está sendo obrigado a casar. Você é uma pessoa que agora está decidindo estar numa divisão e deixar o eu para viver o nós. É a escolha. Bom, Ricardo Porto colocou aqui, um beijo, Ricardo. Recém-casados é bom a descoberta. Quero é ver passar por tudo e viver por mais 20 anos. Ele colocou aqui que a gente tá com eco na transmissão. Menino, me diga aí se eu tô com eco ainda ou se foi apenas por um momento. Fala aí pra mim, Ricardo. Além disso, foi muito interessante porque essa semana eu fiz algumas entrevistas, né? Aí eu conversei com o Luciano. Lu, quero mandar um beijo pra você. Luciano trabalhou comigo esses dias e ele virou pra mim e fez assim, eu fiz, e aí, Lu? Ele, não, agora eu tô separado, tô sozinho. Minha namorada, enfim, se foi. Aí eu perguntei, mas você já foi casado? Ele já. Eu falei assim, o que era o bom e o ruim? Aí ele falou assim, o bom era a gente chegar em casa e ter alguém esperando a gente. Essa questão do companheirismo é tão gostosa, né? Eu adorava. Aí eu fiz assim, o que é que você não gostava? Você descobriu alguma mania dela depois que você casou? Aí ele falou assim, descobri. E eu não suportava. Ela pegava a roupa íntima, lavava no banheiro e deixava pendurada. Se tem o varal, por que não botava no varal? Eu não suporto roupa íntima pendurada no banheiro. Isso é parte da educação feminina, acho que todas as mulheres fazem isso. Aí ele virou e fez assim, eu falei, o que mais? Tinha mais alguma coisa? Ele tinha, sim, outras coisas que eu vou dizer. Ela largava a pia cheia de cabelo, eu não suportava isso. Aí eu falei, e você? O que é que você fazia? Ele, eu tinha mania de largar a toalha molhada em vários lugares da casa, na cama, na porta, em vários outros lugares. Além disso, uma compulsividade pelo controle do controle remoto. Sabe o que ele me disse? Os homens têm uma fixação com o controle remoto. Tanto que eu já falei aqui, quando eu falei ano passado sobre o homem e suas paixões, eu falei que uma das paixões do homem é o controle remoto. E aí chegou ele e falou, Mayara, você não vai acreditar. Eu já larguei o controle remoto várias vezes dentro da geladeira. Quando eu procuro e eu não acho, na casa inteira eu vou abrir a geladeira pra ver se ele está lá. Até quando algum vizinho meu me chama, que bate na porta, eu saio de casa com o controle na mão. Falei, nossa! E aí eu perguntando mais das coisas, ele não, geralmente isso. Aí conversei com uma outra pessoa que eu entrevistei, mas não vou dar o nome, porque é um nome que é muito diferente, então se eu der o nome vão saber quem é. Ele virou pra mim e fez assim, eu tô casada há 4 meses. Eu falei, e aí? Ele falou assim, poxa, hoje eu dou mais valor à minha mãe e ao meu pai do que antes. Porque eu vi o quanto de descuido e de trabalho que eu dava dentro de casa, porque eu nunca fiz nada para ajudar. E hoje eu vejo, só somos eu e minha esposa. A gente divide os trabalhos domésticos, na verdade eu via no início ela fazendo tudo. Ela indo cozinhar, ela indo lavar prato, indo cuidar da roupa, tudo, e eu ficava lá sozinho. E eu vendo hoje o tanto de trabalho que é. Então hoje eu dou mais valor até o que meus pais fizeram por mim, eu ajudo ela, porque senão eu fico lá sozinho e a gente tem menos tempo para curtir a vida a dois. Olha que legal. Como é na sua casa, Léo? Bom, isso é uma experiência que eu posso dividir porque eu tenho de fato 4 meses de casado, então eu tô mais ou menos no mesmo momento que esse amigo que falou. E assim, dentro da minha casa, eu sou muito mais organizado. Minha esposa, eu descobri uma esposa bastante bagunceira. Não conhecia antes? Não sabia? Não conhecia essa esposa. Não.
Ela é dessas que deixa um monte de cabelo na pia. Nossa! Mas assim, como no começo tudo é meio lúdico, até disso a gente faz piada, faz brincadeira e a coisa vai se consertando com assertividade, digamos assim. Mas realmente é muito difícil depois de 30 anos de costume, porque ela é acostumada a ser ela há 30 anos, você conseguir dosar, você conseguir dimensionar. E aí entramos numa coisa que Cal tava falando, de você saber lidar com determinadas coisas, porque foi uma escolha. Então, eu não escolhi casar com o lado bom da minha esposa. Eu resolvi casar com minha esposa. Efetivamente, eu vou ter que colher os ônus e os bônus disso aí. Tenho que ir pro intervalo agora, tem mais algum minutinho? Intervalo? Tá, gente? Não? Então vamos seguir. Pessoal, vamos lá. Professor Garrido, quero mandar um beijo grande pra você. Queridíssimo. É um grande amigo, querido, né? Pessoa espetacular. Pois é, Garrido, hoje ele é meu amigo, sempre foi, mas a gente já se relacionou, né? Pra quem conhece. Garrido vinha de um casamento, ele já tinha sido casado. E ele fez uma combinação comigo, a gente teve um diálogo certa vez que eu achei fantástico. Ele olhou pra mim e falou assim: liste pra mim, faça uma listinha de tudo que você não gosta, que eu vou fazer uma listinha de tudo que eu não gosto. Eu falei, como assim? Ele de manias como isso, toalha molhada, papel no vaso, etc. Eu ri, eu fiz, por que você tá me dizendo isso? Ele falou assim, ó, acredite em mim, eu tenho experiência. Enquanto a gente está bem, se o outro faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente releva, a gente reclama, mas não se incomoda tanto. Mas se a gente tiver brigado e o outro, algum tiver retado com o outro, basta fazer isso, que é uma bomba que estoura, que é uma confusão danada. E foi muito engraçado, porque realmente eu falei, faz sentido. A gente fez uma listinha das manias de cada um, e o que é que gostava e não gostava, que ele falou assim, ó, se der pra gente negociar alguma coisa ou fazer, mudar algum hábito nosso, que isso não nos violente, que não seja muito caro. Então a gente vai como hábito do nosso. Pois é, como hábito é uma coisa que se estabelece, você precisa de uma disciplina. Ele falava assim, bom, você não gosta que jogue papel no vaso, então eu vou me lembrar disso pra eu fazer um exercício com relação a isso. Ele era muito bagunceiro, eu sou muito organizada. Ele dizia, tá bom, mas eu também não gosto da bagunça à vista, eu gosto da bagunça dentro do armário. Ele dizia, dentro do seu armário é você que administra, não tem nada a ver comigo, pode administrar. Então a gente tinha essas coisas e isso realmente eu acho que procede. Você também, Cal, me fale aí um pouquinho das suas experiências. O que é que você gosta, o que é que você não gosta? Sair um pouco do profissional de comportamento e ir pro homem. O que é que a gente vê assim, eu tenho uma vida onde eu percebo minhas manias, elas são muito claras pra mim e não estou vivendo ao lado de alguém hoje, eu tenho só um bicho de estimação, a minha gata. Mas assim, viver com outros seres humanos é também uma experiência incrível de autoconhecimento, de autoencontro, né? É uma experiência absurda de descobrir quem você é. E esse outro tá te mostrando o que você é capaz de lidar, o que você não tem fortalecido em você, aspectos éticos da sua vida. Eu vejo que quando alguém está ao lado de uma outra pessoa, tá aprendendo muito mais sobre si do que se ela estiver sozinha. Porque ser feliz sozinho, meus amigos, não é uma coisa difícil, não. Eu digo pra vocês com muita tranquilidade, ser feliz pra mim, feliz sozinho, pelo menos pra mim, é fácil. O difícil é ser feliz com o outro. Sim. Porque aí o nível de complexidade daquela existência aumenta. E eu me lembro disso porque há uma recomendação de Diotima, que era uma espécie de sacerdotisa e filósofa que ensinou Sócrates. Imagine, Sócrates, o patrono da filosofia, o grande nome da filosofia clássica, teve Diotima como uma mestra. E ela dizia assim, quer ser feliz, não case. Nossa! Então, é dizer assim, se case, ou melhor, não se case e serás feliz. Se case e serás filósofo. Nossa! Porque o que é que ela quis dizer? Não se case e serás feliz. Ou seja, não se case, a felicidade é mais simples, é fácil, é boba, inclusive. Agora, se case e serás filósofo. Ou seja, você vai precisar pensar sobre a vida. Se você se casar, você vai precisar pensar sobre o que é vida, pensar, refletir. Então, ser filósofo, nesse dizer, significa se case e você vai ter que refletir sobre cada passo, cada escolha, porque antes você escolhia sem pensar. Hoje você escolhe lembrando e levando em consideração do outro. Vou levar outra frase e trazer outra frase de Paulo Gaudêncio. Ele colocou assim, a pessoa que está ao nosso lado
está na posição privilegiada de a todo momento registrar nossa incoerência. Opa. E é aí que a coisa pega, porque eu falo uma coisa às vezes e faço outra, e vem alguém e aponta e aí começa o incômodo, que é justamente o mais difícil, que é a parte da reforma íntima, né? Mas antes de passar pra você, Léo, eu tô aqui, ó. Um ouvinte colocou, pode colocar post-it na casa inteira com lembretes. Meninos, quero saber de vocês. Depois que casa, acabou de casar, o encanto continua? Outra coisa, tem homem, eu não sei se com vocês é assim, mas boa parte dos homens que eu entrevistei, eu falei, vem cá, você forra a cama? E a maior parte dos homens me responde a mesma coisa, pra que forrar se vai bagunçar de novo? Perfeito, eu concordo com Dante plenamente. Porque eu não forro a cama. E são duas coisas que pra mim são inegociáveis também, forrar a cama e lavar roupa. Não forro a cama e não lavo roupa. Não consigo, não aprendo, não quero aprender, então eu me esforço em outros segmentos para que isso não seja... Pra compensar. Para que isso não seja destinado a mim. Então, também nisso existe uma divisão. Minha esposa não gosta de fazer determinadas coisas, eu não gosto de fazer outras, e a gente vai se suprindo dessa forma, cada um respeitando o espaço do outro. Ok, gente, eu esqueci de avisar, a gente parou de fazer a transmissão pelo Periscope e agora a gente faz a transmissão pelo Facebook. Quero mandar um beijo aqui pro pessoal que está acompanhando a gente, porque muita gente não tem Periscope, mas um monte de gente tem Facebook. Então, se vocês quiserem, além de ouvir a gente, ver a gente ao vivo aqui no estúdio, sintonizem no Cabeça de Homem 1 e vejam e ouçam a gente. Manda um beijo pro meu pessoal do meu Periscope ali, Maia. Olá, pessoal do Periscope de Cal, que tá aqui filmando também mais um canal de comunicação nosso. Beijos, ó quantos corações. Quero mandar um beijo para Everaldo Oliveira Santos, que tá aqui no Zap dizendo: olá, Maiara, ouço sempre o seu programa e você brinda excepcionalmente o público com excelentes temas. Que bom, Everaldo. Mande também suas sugestões, porque a gente acaba cooptando do público, né? Muita Essas coisa. Sugestões, a gente quer saber o que vocês querem ouvir, o que vocês gostam, não gostam. E Li tá aqui. E quando a mulher já tem filhos e o homem não tem, como fica? A família aceita de boa? Me deparei há pouco com a família porque cobrava dele encontrar uma pessoa sem filhos. Ele começou a me tratar mal, não suportei sair, mas sofro. Mas não posso apagar o meu passado. Quer comentar, Cal? O homem, são tantas as situações. Assim, olha, existe, como o Léo estava falando aqui sobre o que é inegociável, eu acredito que uma mulher que tem filhos é inegociável a atenção, o cuidado, o carinho, o respeito que ela vai ter pelos seus rebentos. Então, não há muito o que pensar sobre um companheiro que não é capaz de aceitar que você tem uma história antes. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, né? Então, no caso dela, que é uma mulher que tá trazendo também essa coisa da maternagem, da maternidade. Então, eu vejo muitas mulheres, Maiara, eu acho que aí cabe uma pesquisa um pouco mais sociológica que eu não disponho, mas assim, eu vejo que é mais forte ou mais frequente mulheres abrirem mão de muita coisa para o relacionamento dar certo. O homem abre menos mão que a mulher, negocia menos coisas. Sério, mas isso é cultural, sim. Isso é sociocultural. É como se a mulher tivesse uma necessidade de, para estar bem, estar com. E o homem, socioculturalmente, quer estar bem e pode estar com ou não. Mas isso não é que é a verdade. Eu acho que isso pode ser uma verdade implantada, uma coisa que se repetiu tantas vezes que acaba virando verdade. E eu acho que nesse caso, agora a gente está no mês de maio, mês das mães, das noivas, etc. As mulheres recebem uma pressão absurda sob o ponto de vista da maternidade. Eu escrevi um texto que o pessoal está divulgando muito, está nas redes sociais, tá no meu Facebook, um texto fazendo a pergunta: é pesado ser mãe? Eu não estou dizendo que eu estou perguntando. Sim. Porque às vezes recai sobre elas uma série de tem que eu acho terrível. Inclusive o tem que ser mãe. Por que uma mulher pode não optar em não querer ser mãe? Até hoje me perguntam, quando é? Em breve. Eu não sei porque o povo tem tanta pressa. E assim sendo, você começa a jogar sobre os ombros femininos uma carga imensa de tem que, de precisa, de é necessário, de é obrigatório. E inclusive é obrigatório que eu esqueça coisas que são importantes para mim, é obrigatório que eu deixe de lado coisas e pessoas que são valiosas para mim,
para que eu possa fazer essa relação dar certo. Eu acho que quanto mais a gente tiver condição de dizer o que é que eu posso negociar e o que eu não abro mão, e ter certeza, você pode também fazer escolhas mais sérias a respeito da sua vida. Afinal de contas, o primeiro amor precioso é o seu amor por você mesmo, né? Então, você sabe o que você pode oferecer e você sabe o que você não pode oferecer. No caso da Li, né, a nossa ouvinte, é importante você dizer assim, olha, mesmo que esta pessoa não queira a minha companhia porque eu tenho meus filhos, ou esteja pressionando ou fazendo a minha vida não ficar uma vida tão legal porque eu estou trazendo os frutos de uma outra história, olha, talvez você precise escolher. E eu acho que ele pode não ser uma boa escolha. Sinceramente, alguém que te trata mal ou que trata mal os seus filhos pode não ser uma boa escolha. Gente, outra coisa, num relacionamento anterior eu era super nova e meu ex-marido, bem mais velho, já tinha sido casado, já tinham sido 2 filhos, não que eu planejasse isso, mas aconteceu. A gente começou a se gostar e as pessoas diziam, mas ele já tem 2 filhos, mas isso, ou seja, a carga de cobrança do outro é tão grande, né? Que às vezes aquilo não é uma demanda sua. E você termina submetendo a opinião do outro, e aí termina que não é você mais que gera a sua vida, é o outro que gera a sua vida. Antes de passar para você, Léo, que eu vou te fazer uma pergunta, Vitória Coelho tá aqui, amo essa palavra, casados. Mais do que a palavra, Vitória, eu amo estar casada. A vida de casada é muito gostosa. Agora, Léo, me diga uma coisa, quantos anos vocês já namoraram, noivos e namoro? Entre namoro, noivado e casamento foi dezembro de 2013, a gente casou em janeiro de 2016, então 2 anos. Pois é, costuma-se dizer que a fase da paixão, ela demora entre 2, alguns dizem 2 anos e meio, outras pessoas dizem até 3 anos e meio. O encanto continua? Continua, com certeza. Eu acho que continua pela foto. Eu pedi a Léo uma foto pra eu poder fazer a divulgação nas redes sociais. E a foto que ele me deu foi uma foto dele com o Jaque. Eu falei, ele pode essa? Eu falei, não, Léo, depois do nosso programa, eu vou divulgar essa foto que tá muito massa, muito legal, no meio das fotos do programa, mas agora eu preciso de uma foto só sua. Pena que o pessoal não tá vendo o rostinho de Jaque ali, olha como ela tá sorridente. Recebendo tanta homenagem bacana aqui. Com relação a essa questão do encanto e também com relação ao que a ouvinte anterior falou, Mayra, primeiro falando sobre a questão dos filhos, eu percebo que é muito complexo para as pessoas e felizmente eu já não me coloco nessa seara, mas é muito complexo para as pessoas aceitar o passado da outra, aceitar que a outra tem realidade, que a outra tem história. E já passei por relacionamento onde determinados nomes eram indizíveis e hoje eu posso, como eu estava hoje brincando com minha esposa sobre uma brincadeira de uma outra relação que ela teve, e a gente brincando disso e conversando e dando risada, se distraindo, porque nomes de ex-relacionamentos não são indizíveis dentro da nossa casa, fatos de ex-relacionamentos não são indizíveis na nossa casa. Claro que você teve sua individualidade, você teve seu momento, e isso tem que ser preservado porque é seu, mas sua história formou você para chegar até mim. Então, se eu gosto de você como você é hoje, se você hoje está desenhado da minha forma, da forma que me atraiu, é porque você teve experiência. Felizmente você não chegou crua e nua. O seu resultado de tudo que você já viveu, né? Perfeitamente. Djalma Pai vai estar aqui. Quando eu perguntei, encanto continua, ele botou, com esforço e criatividade sim, pois relação com outras pessoas requer cuidados. Cuidados e acho que atenção, né? Eu conversando com uma pessoa também essa semana, ele falou assim, Mayara, sabe por que eu nunca tive problema na minha relação? Porque eu acho que pra eu ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. Então eu sempre me foquei em fazer a minha esposa feliz. E ela sempre focou em me fazer feliz. Então, na verdade, quando a gente cuida do outro, nenhum dos dois nunca está descuidado. A verdade é essa. E quando a gente tem preocupação por também o que é que eu posso fazer para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta à vontade, respeitar o espaço do outro, mas sempre com carinho e atenção. E teve uma outra pessoa também que eu entrevistei e que ele falou assim, poxa, eu tô no meu 2º casamento. No 2º não, no 3º. E ele falou, eu já tô há 10 anos com essa minha mulher. A gente viaja muito, eu viajo e ela viaja. Ele falou assim, eu gosto, mas eu acho que uma coisa, o amor é igual a uma plantinha, que a gente tem que ir o quê? Regando, cuidando. Ele, Mayara, eu me canso de fazer, ela viaja, aí eu vou e mando flores no meio da reunião, ela trabalha numa empresa que tem muitas mulheres, e aí manda um recadinho de amor. Aí ela sai e eu fico, ela vai estar com quem? Manda, olá, você, toda bonitona, toda gata, não vai ficar dando mole pra esses marmanjos que eu sei que vão te olhar. Então ele falou, esse tipo de coisa são recadinhos, preocupação, o outro vê que você tá cuidando. E eu acho que o amor, ele sempre tem que ser regado. E também
também ele falou uma coisa que eu achei legal, né? Da manutenção do relacionamento. Que ele falou assim, a gente não tem que dar só presente no dia das festas. E não precisa ser sempre presentes grandes. Da surpresa. Mas dá uma coisinha, dá outra, etc. É uma lembrança. Verdade. Você falou também de uma coisa, Mayara, que pra mim é fundamental, o respeito ao espaço do outro, né? Então, às vezes, a coisa mais bonita que você pode oferecer ao outro é que ele tenha o seu espaço. É que ele possa ter o seu espaço. Liberdade. Então, essa liberdade, essa dinâmica de um e o outro cuidarem da liberdade do outro. Eu me lembro de uma história muito antiga que fala que um casal que iria se casar, né? Vai a um mestre e pergunta, mestre, o que é que a gente pode fazer para ser feliz juntos? Aí o mestre disse assim, olha, primeiro vocês vão caçar um casal de águias. E aí eles foram caçar o casal de águias. E quando chegaram lá no meio, pronto, mestre, estão aqui, uma águia fêmea e uma águia macho. E eles eram no mesmo ninho, então é um casal. Tá bom, agora vocês vão amarrar com a fita de couro uma perna de um na perna do outro e soltem os dois para voar. Eles fizeram assim, tem uma fita de couro presa nas pernas. Quando os animais foram soltos, as aves, elas começavam a se bater, porque elas estavam presas uma na outra. E aí ele disse, o que é que vocês aprendem com isso? Poxa. Ou seja, se você se você começa a cortar a possibilidade do outro bater suas asas, aprisionando esta pessoa a você, impedindo que ela tenha também o seu ar, o seu espaço, em algum momento elas vão se bicar, elas não vão poder voar juntas. Aí o mestre depois cortou essa fita de couro e as aves voaram juntas para o mesmo ninho outra vez. Uau, adorei! Isso é fundamental mesmo. Isso realmente é fundamental. Me chamou a atenção, Mayara, uma frase que você falou sobre a questão do cuidado. Se você cuidar da pessoa e a pessoa cuidar de você, vocês vão ter uma relação interessante. Eu tenho que ter muito cuidado também com essa dimensão do cuidar, porque existe uma linha muito tênue entre o ter cuidado e a subjugação, o autossacrifício. Então, na minha casa, quem faz o café da manhã sou eu. Diuturnamente, quem faz o café da manhã sou eu. Mas no dia que eu não quero fazer, eu não levanto da cama. E pronto, e ela se vira, vai lá fazer e não tem... Porque se a gente acostuma, é muito fácil se acostumar com o que é bom, é muito fácil se acostumar com o que é fácil. Sim. E você se torna um algoz quando você deixa de fazer. Eu não entro na cozinha lá em casa, só pra lavar os pratos. Aí, Dante, muito bem, pai. Aprendeu comigo. Pois é, então, essa linha do cuidado, ela tem que partir de novo daquele primeiro ponto que Cal falou, do auto-amor. Se você se auto-gosta, se você se auto-cuida, no dia que você não está se respeite também. Se cuide, porque aí você não entra na linha do auto-sacrifício. Lu Brandão tá aqui. Casar é bom, mas precisa ter muito amor. Ela ainda fala, gosto muito de Sócrates, mas não concordo que para ser feliz não se deva casar. Karine Oliveira tá aqui, calmas carinhas. Como é bom te ouvir. Opa, beijo, Karine, esse homem beijo, compartilha Lu. tantas Bom coisas demais com a estar com gente. vocês. Em cima disso que você falou, Cal, vou trazer um exemplo pessoal. Que você falou das aves, delas estarem amarradas uma na outra, né? Quando eu estava namorando com o meu digníssimo ali, chegou um momento, a relação vai evoluindo, os dois morando sozinhos, etc. Aí passa-se a dormir muito na casa do outro. Então acontecia de Dan dormir na minha casa. Aí aquela coisa foi avançando tão rápido, sabe? Que eu comecei a me assustar. Ele disse que eu, pra isso, fica nervosa. Antigamente, meu filho falou pra mim, casamento sempre foi coisa séria. Casamento, filho, essas coisas. Então, nada com impulso, nada muito rápido. Eu acho que tem que ser decisões importantes, que tem que ser pensadas, que tem que ter um tempo de convivência pra gente realmente ter a oportunidade de ter experiências com os outros e ver na prática como o outro se comporta. Não que a pessoa diz, mas como ela faz. Essa é a minha forma de pensar. E Dan, a gente já se conhecia há 20 anos, éramos amigos de escola. E aí, depois de um tempo a gente namorando, ele quis logo casar. Eu falei, epa, calma lá, eu não te conheço. Ele, como você não me conhece? Você me conhece há 20 anos. Te conheço como amigo, não te conheço como homem. Quero vivenciar situações com você pra ver como é que vai ser. Enfim, e passou um momento em que ele começou a dormir lá em casa quase todo dia. Aí aquilo começou a me agoniar. Eu comecei a ficar, enfim, foi agoniada mesmo, incomodada. Eu falei, não tô tendo espaço, não tô tendo tempo, eu preciso respirar. E ficando nervosa. Aí um belo dia eu peguei e chamei ele pra conversar. Eu falei, Dan, eu tô precisando de um tempo pra mim. Eu preciso que você durma menos dias aqui em casa, porque eu preciso ter um dia que eu fique sozinha. Que coisa difícil pra você dizer, hein? Detalhe, ele foi tão tranquilo. A gente conversa muito. Aí eu olhei e realmente vi que ele lidou com aquilo com tranquilidade. Ele, tá bom, como é que você quer? Aí eu disse, ele tá certo.
Rapaz, quando ele fez isso, que ele me deu meu espaço e que eu fui testando. Não doeu, não. Foi muito um bom, alívio. né? É isso. Não doeu, não, Léo. Foi um alívio. Ele te presenteou com a possibilidade de você ter o que é seu. Pois é, eu vi que se a gente tivesse depois, ao longo da nossa vida, eu testei com outras coisas pequenas, necessidade de tempo ou espaço pra mim, que o outro respeitaria isso com tranquilidade, sem ser um sofrimento pra mim nem pra ele. Isso eu vejo como maturidade. E isso contou muito depois da nossa relação. Tanto que depois ele voltou a frequentar, aí eu comecei a dizer pra ele. Ele começou a ir um dia, começou a ir 2, eu vim amanhã. Ele, mas você não vai querer seu espaço? Aí começa a dar uma espizinhada. Eu, não, amor, pode vir. E depois eu dei a chave da minha casa pra ele. Quando eu disse o doeu, foi justamente isso. Você começa a perceber que tava bom. Não mas doeu. Mas você precisa do seu espaço. Não tava bom, não tava bom. Naquele momento eu precisava de espaço. Porque naquele momento eu tava achando que tava indo rápido demais. Eu não estava preparada, eu não queria que fosse rápido demais. Perfeito. Porque eu precisava desse tempo. Mas o fato dele lidar com uma questão dessa, que geralmente as pessoas não lidam com tranquilidade, que é ele entender o seguinte: quando eu comento sobre algum ato seu, que eu não gosto disso, que isso não está bom pra mim, eu não tô te desqualificando, eu dizendo, eu não gosto de você, você não me serve. E as pessoas tendem a confundir isso, e os casais não sabem separar essas coisas e levam pro lado pessoal. Vai lá, vocês evitaram uma coisa muito séria em casais, sobretudo os recém-casados, que é a confluência. Vou falar um pouquinho sobre isso, que é muito usado, esse termo é muito usado dentro da Gestalt terapia. Confluência é aquele momento em que um e outro são uma coisa só. Porque é bonito a gente falar, né? Eu e você somos um. Não é lindo isso numa noite de lua cheia? Com um bafinho no cangote, eu e você somos um. É muito gostoso, mas isso fica só na metáfora, fica só no símbolo, na ideia poética, romântica. Porque eu e você somos um, de verdade, é confluência. E isso é muito terrível, porque se eu não souber onde termino eu e onde começa o outro, onde termino o meu tempo e o meu espaço e onde começa o espaço do nós, isso vai trazer problemas muito sérios. Há pessoas, por exemplo, que não fazem confluência apenas com outro ser humano. Há pessoas que são confluentes com religião. Ou seja, ela está no churrasco e ela vai querer conseguir novos fiéis para sua religião. Ela está conversando numa loja e vai querer que o vendedor seja da sua igreja. Ou seja, ele está confluente com um pensamento, com uma ideologia. Há pessoas confluentes com política, com um pensamento, uma ideologia política. Ela não pode passar um momento sem fazer, né, um tipo de discurso político sobre aquilo que pensa, enfim. E pessoas podem ficar confluentes com o outro numa relação. Então eu não sei mais quem sou eu não tenho mais o poder de ficar sozinho quando eu quero, eu não tenho mais a liberdade, por exemplo, para sair com amigos que são meus, com quem o outro não teria nenhum tipo de afinidade. Eu não quero meu par, eu não quero a minha namorada, o meu namorado, o marido ou a esposa junto comigo neste momento. Eu quero estar sozinho com meus amigos naquele momento e eu poder fazer isso e levar essa fala para o outro sem que isso cause um peso, sem que isso pareça uma coisa tão impensável, né? Então eu tenho essa possibilidade. Então quanto mais você tem a condição de sentir o que quer e passar essa demanda para o outro, você evita também confluência, você evita a perda no outro, que é uma coisa triste, você se perder no outro. É bonito porque a poesia do mito amor, do amor romântico é muito frequente, né? É uma coisa que a gente é bombardeado com o mito do amor romântico o tempo todo. Sim. 1 mais 1 igual a 1. Amor é construção, gente. Não tem mágica, tem negociação, vivência dia a dia. Essa é a matemática do amor alucinado, embriagado. 1 mais 1 igual a 1. É terrível quando eu e você somos um. Terrível também o 1 mais 1 igual a 2, porque isso significa que ninguém cresceu, porque estão juntos e não cresceram, virou 2. O bom é quando 1 mais 1 é maior que 2, é a matemática do amor planificado. Eu e o outro permitimos que ambos cresçam, então é 1 mais 1 maior que 2. Quanto tempo a gente tem? Quantos minutos? 5 minutos? Rapidão, hein? Eu tô aqui, né? Verena Santana colocou assim: me irrita quando ele se esquiva em colaborar com as tarefas da casa. Quando ele aumenta o volume da TV enquanto eu estou tentando dormir à noite. Uma dica: compre um fone de ouvido pra ele, com um fio bem grande. Põe o despertador pra tocar às 6 da manhã e continuar dormindo e só levantar às 7. Quando já está na porta para sair, fica pedindo pra eu pegar as coisas que ele esqueceu. E não se planejar financeiramente. E Alexandro Matias colocou assim: viver a 2 é muito sério, muito mais do que pensei. Eu e a patroa fazemos algumas dessas artimanhas aqui em casa, Mai. Eu fiz uma provocação, gravei um vídeo, né?
pendurar a toalha ou pendurar a roupa íntima no banheiro te incomoda, deixar cabelo na pia, largar a toalha molhada, em cima da cama. Pisar. O que as mulheres geralmente reclamam é que o homem vem da rua e pisa com o sapato sujo da rua no piso do banheiro, que ela sai pra pisar. Você faz isso, Léo? Fica aquela sujeira lá, né? Depois que o homem vem com a roupa da rua e senta na cama quando a cama já está sem a coxa, ou seja, a roupa de rua no lençol da cama sem coxa. Ô, então, Mike, quem foi a pessoa que falou aqui antes dele aqui? Verena Santana. Olha só, ela fala sobre essa questão de não se planejar financeiramente. Você sabe que muitos casais não se separam com traições relacionadas ao romance ou ao sexo, mas se separam mais frequentemente com traições financeiras? Explica isso melhor, Cal. É uma estatística interessante, traições financeiras. As pessoas, o tempo está acabando, vou falar rapidão. O casal descobre que o outro não participa das despesas da casa, dizendo que não tem dinheiro, por exemplo, e tem. Uau. Ou ele usa o dinheiro que tem para algumas coisas e com aquilo que seria do casal ele não usa. Enfim, coisas que são relacionadas com essa traição financeira, digamos assim, muito mais vezes estão produzindo afastamentos dos casais, mais até do que traições relacionadas com sexo com outras pessoas. Menino, conheço pessoas nessa situação. Pois é. Uau. É um ponto bem interessante a questão do... Porque parece deslealdade, né, Léo? Não, e a questão do orçamento familiar é uma coisa bem interessante. Exato, você entra numa sociedade, eu penso que já não tem mais o meu e o seu. Claro que cada um trabalha, cada um tem sua renda, cada um tem seu esforço e sabe o esforço que produziu para ganhar aquilo, mas também é um esforço estar junto, então tem que ter a coparticipação. Ou negociem, né? Quando eu posso mais, eu favoreço mais, quando eu posso menos, eu quero também uma retribuição, caso você possa. Se nenhum dos dois puderem, vamos batalhar junto. E assim, pra mim, uma coisa que distancia muito o casal é separar as contas, separar o financeiro. Eu gastei R$100 no mercado, você me deve 50. Isso não pode existir em uma casa, à medida que a gente também não tem como contabilizar o que se consome. Você gastou mais água do que eu, você usou mais luz do que eu, não tem como você dimensionar quando os dois trabalham, existem até consultores e psicólogos, gente dessa área que está dando esse tipo de orientação. Tenha a sua conta, que exista a conta do outro e que exista uma conta conjunta. É como se você tivesse a liberdade de, você tem o seu dinheiro e você pode fazer com ele o que você quiser, eu tenho o meu e faço o que eu quiser com o meu, e nós temos uma conta do casal, e essa é abastecida pelos dois, gerenciada pelos dois. E eu acho que essa sua colocação, Carl, até reflete um pouco de eu tenho o meu espaço, você tem o seu espaço, a gente tem o nosso espaço. Perfeito, exatamente. Não se perdem, né? Exatamente. Meu povo, infelizmente a gente tá chegando ao final. Pois é, só tenho 1 minuto. É isso mesmo? Posso ir? Quanto tempo eu tenho? Me diga aí, porque eu vou aproveitar com os meninos. Vamos soltando. Mas eu posso chamar o pessoal para as palestras gratuitas lá no Instituto? Sim, pode. Olha, sim. Gente, quem quiser ver as palestras que nós vamos fazer, né, nas próximas semanas no Instituto Procer aqui na Pituba, dá uma ligadinha em horário comercial para o 3347-3939, 3347-3939 e pede a sua vaga para ir assistir palestras que nós vamos fazer sobre autoestima, desenvolvimento humano, transformação e tal, lá no Instituto, na Pituba. São palestras gratuitas e nós apenas pedimos uma lata de leite para uma instituição. Tá. Léo, você quer dar algum recado final, alguma coisa aí pro público, para aqueles que estão pensando se vão casar ou não, ou estão com medo do casamento? Em primeiro lugar, Maíra, eu quero avalizar o que Cal falou sobre a palestra, porque eu sou um espectador das palestras de Cal e realmente é fantástico você aprender sobre o que é o não, como não dizer não, como não usar palavras negativas, enfim, tudo isso é um aprendizado para a vida toda. Com relação a casamento, eu acredito que qualquer crescimento ele se baseia também em experimentação, em experiência. Então, por mais dúvida que você tenha, se você já está na metade do caminho, termine de atravessar e veja onde é que vai dar, porque nada é irremediável. E tudo na vida precisa de negociação. Gente, eu quero agradecer aos meus ouvintes, quero agradecer aos meus convidados, quero agradecer à minha equipe. Quero dizer que semana que vem a gente vai voltar ao nosso horário normal, 12:00. Hoje foi uma exceção por conta do jogo da Série A que começou às 11 da manhã. Obrigada a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo Periscope de Cal, pelo Metro 1,
pelo aplicativo da Metrópole. E quero dizer também a vocês o seguinte: a partir de amanhã à tarde, segunda-feira à tarde, no nosso Facebook Cabeça de Homem 1, vai estar disponível o áudio desse programa. Na quinta-feira a gente vai ter um vídeo resumo no nosso Face. E sexta-feira a nossa filmagem na íntegra no canal do YouTube, youtube.com.br/Cabeça de Homem. E para quem se interessar também, a gente tem todos os programas desde janeiro de 2014, com todos os conteúdos lá no nosso canal. Que beleza. Beleza. Fiquem com a gente, um beijo e até o próximo domingo. Fui que o pessoal do próximo programa já está aqui. Beijos e beijos.